Oi? Senhoras e senhores, bom dia. Tudo bem? Vamos começar a nossa jornada, o nosso desafio da Lei 6677. Eu sou o professor Danilo Moura e hoje nós iremos começar. Esta aqui é uma lei extremamente importante para o nosso concurso. A Lei 6677, que regula os agentes públicos no âmbito da administração pública no estado da Bahia. E você que está aqui comigo, cedinho assim, parabéns. Você que venceu aí o sono, que acordou para estar aqui em busca do seu objetivo. É muito justo que seja muito custoso aquilo que muito vale, né? Então é custoso, complicado, mas dará certo. Estaremos vendo o seu nome lá no Diário Oficial e a sua transformação de vida com certeza começará. Nosso evento vai acontecer da seguinte forma: são 6 horas da manhã. Nós teremos 10 pomodoros, 10 intervalos de estudo que vão durar 50 minutos. Agora são 6 horas e 2 minutos e às 6 horas e 51 minutos, né, que a gente começou um minuto atrás, às 6 horas e 51 minutos nós iremos dar uma pausa, retornando assim às 7 horas. De 7 horas às 7h50, de 8 horas a 8h50, de 9 horas a 9h50. A proposta é que nós tenhamos aí 50 minutos de trabalho e 10 minutos de intervalo. Minha recomendação para você, já que vai ser um dia exaustivo, cansativo, é que você, quando tiver no intervalo de 10 minutos, que você descanse, certo? Mas descansar não é ficar no WhatsApp ou procurar ler alguma coisa ou fazer questões. Pô, mas eu tô animado, não. Levanta, vai dar uma volta, vai resolver alguma coisa rápida de 10 minutos, toma um cafezinho, faz um cafezinho, bate um papo, que são coisas que vão fazer com que você desacelere e depois voltaremos para acelerar. Enquanto tivermos aqui, foco total no que a lei tem a dizer, enquanto tivermos no descanso, dá uma respirada e segue, beleza? O evento vai acontecer ao vivo e ficará disponível apenas para as pessoas que tiverem o GEOP. GEOP é o nosso curso online para a Polícia Penal da Bahia. É um curso extremamente completo, um curso gigantesco, que vai abarcar tudo o que foi o último edital de 2014 e abrindo o edital agora, afinal o secretário já falou agora que teria, além de outras e outras movimentações, informando que teríamos o concurso e teremos o concurso, né? Este próximo mês, ele será moldado a qualquer mudança que tivermos no próximo edital. Eu acredito que tenhamos poucas mudanças, né? Mas o centro básico estará por aqui e essa lei com certeza estará. Essa lei aí compôs na última prova 50% das questões de direito administrativo. Eu acredito que não será mais da mesma forma, afinal, lá se vão 10 anos de idade, né? Tá fazendo agora em agosto, aniversário. Esperamos que não faça esses 10 anos de aniversário aí dessa lei, mas desse concurso, né? E aí, só que essa lei, ela foi muito importante e será também. Eu aposto em 3 ou 4 questões, ou 2, 3 questões. Então, para você, 2, 3 questões faz toda aquela diferença. Se você já é concurseiro antigo, você sabe qual é a importância de uma questão só. Então, poxa, por causa de uma questão eu desci 1000 posições. Por causa de uma questão eu fiquei distante. Eu poderia ter acertado aquela questão. Aquela questão estava no desafio administrativo. Por que é que eu não acordei cedinho para poder participar do desafio? Ou por que é que eu não peguei o curso do GEOP para que eu pudesse entender o conteúdo logo depois, né? Para quem não sabe, a nomenclatura GEOP é uma homenagem ao grupamento especial lá de policiamento em presídios, né? Que o operacional de dentro do presídio, né? A parte de intervenção tática dentro do presídio. Então a gente fez essa homenagem trazendo o nome da turma, né? O nome do GEOP. Mas é uma turma para a Polícia Penal que vai abarcar o seu edital e que tem direito administrativo comigo, direito constitucional com Grande Berman, português com Wilson Gabriel, toda uma quantidade de professores que você já conhece aqui do Projeto Quadrilha, que está buscando aí a transformação da sua vida. Bem, essa lei, o PDF dela foi editado, eu coloquei aqui numa estrutura mais bem legível, beleza? Tirei daquela estrutura que tem lá no Diário Oficial e eu organizei ela em um PDF.
E esse PDF tem 42 páginas. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Quem tiver interesse de pegar esse PDF, me chama no WhatsApp. O meu número é o grande Davi, que está aqui nos acompanhando, né? Vai nos ajudar. Vai colocar aqui 991658888. O DDD é 75. Aí você já me chama no privado aqui agora e eu vou te enviar a lei. Te peço que não envie, não compartilhe ela. Eu te envio, tu abre ela aí, a gente vai trabalhar juntos com ela, certo? E iremos até mais tarde. Pode me chamar o dia todo para entregar esse material. Eu vou estar te entregando esse material. 8888 9165 8888. Bom dia, Raemily. Bom dia, Milena e Yasmin. Sempre por aqui. As guerreiras aí que irão fazer parte da Polícia Penal esse ano ainda, com fé em Deus. Obrigado por terem chegado tão cedo assim. Obrigado pelo sacrifício. Valerá muito a pena para cada um de vocês. Sandra Lima também já com a gente estudando. Estava ontem cedo aí conosco aqui, né? Ontem de noite aqui de Constitucional. Hoje de manhã está aqui de novo acordando cedinho para estar aprendendo junto conosco, né? Participando e nos ensinando e aprendendo conosco essa lei. Bem, bora lá. Nós já temos aqui 7 minutos de intervalo de início de aula. Nós começamos, a lei está aqui. Para quem ainda não pegou, eu já estou enviando agora no WhatsApp. Abre o Zap, me chama. Se puder e tiver como imprimir, quando der os 10 minutos, imprime lá para rabiscar. Se você tiver um aplicativo, um programa, né, tipo um iPad, tablet ou computador, já abre no computador para fazer anotações, certo? A lei, ela tá inteira aqui, eu vou tentar ler ela e o processo vai ser o seguinte: leremos todas as 42 páginas até as 5h50 de hoje de noite. Hoje à noite. Eu vou ler a lei de forma corrida, certo? O que acontece? Quando eu fizer a leitura da lei junto com vocês, eu vou ler a lei corrida e se a lei, aquele assunto for importante, não, importante tudo é, se for relevante para fins de questões, e esse julgamento eu vou explicar por que é que eu vou fazer, certo? Se ele for relevante, eu paro, explico ele. Se não, eu leio corrido e aí o fato de eu ter lido corrido subentende que aquele assunto pode cair na prova, mas ele é bem raro de se cair na prova. Aí você fala: Danilo, por que você diria que você é a autoridade para falar se esse dispositivo da lei cai ou não cai? Ah, porque eu fiz todas as 67 questões que tem dessa lei. Danilo, mas 67 questões não dão para dizer se um assunto cai muito ou não cai muito. Concorda? Concordo plenamente. E como é que você vai julgar todos os dispositivos dizendo o que é ou não importante? Bem, essa lei, ela regula os agentes públicos no âmbito da Bahia, que é um ente federado. Já aprendemos que os entes federados ou as pessoas federadas são as entidades políticas, né, responsáveis pela responsabilidade regional, local, nacional, né? No caso da região, no caso da Bahia, nós temos a Bahia como um ente federado. Só que essa não é a única lei. São 27 leis dessas espalhadas aí Brasil afora. Cada estado tem a sua organização com base nas suas peculiaridades e é o que torna aí o direito administrativo mais interessante do que os demais, porque é a complexidade da prática de administrar, né? Os locais que você vai encontrando uma administração. Na Amazônia vão ter dispositivos de lei que não vão estar aqui no nosso, porque lá tem uma conduta, tem um comportamento, tem um povo, tem uma cultura diferente da cultura do povo daqui. Então esse direito administrativo ele vai se adaptando. E todos eles seguem como parâmetro a Lei 8.112, que é a lei que regula os agentes públicos no âmbito da federação. Se você pegar essa lei, e eu indico que não pegue, pelo amor de Deus, porque ela tem detalhezinhos, minúcias que são diferentes da de cá. Se você aprende lá e aprende aqui, você se embola. O prazo é 30 dias ou é 15 dias? E isso aqui, nomeação, promoção, lá não tem promoção. Para ficar interessante, eu sugiro que você não pegue, né? Não pegue essa lei. Mas eu peguei essa lei já fiz mais de 1000 questões só dessa lei. Aí sim, com mais de 1000 questões, você vai percebendo que de forma bastante recorrente, alguns dispositivos vão aparecendo. E eles vão aparecendo porque a cabeça do editor de questões,
ela gira em torno de encontrar uma falha para que você caia. As falhas que eu encontrei, eu vou te mostrar. Ó, esse não aqui toda hora é trocado. Gente, vocês entenderam isso aqui? Eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Lê direto. Não, isso aqui não cai. Cai pouco. Cai uma vez só. Quase não cai. Esse aqui cai muito. Pera aí, vou explicar. E vai ser assim ao longo do dia. Danilo, você acredita que nesses 10 pomodoros nós iremos conseguir concluir o conteúdo? Eu acredito que não. Sinceramente, acredito que não. Porque no meio do caminho você vai perceber que tem muita coisinha pequena que a gente vai ter que parar para se ater àquilo, né? Falar sobre gratificação, sobre indenização, falar sobre PAD, ler cada dispositivo lá do artigo 172, que é fundamental, ler 3, 4 vezes aquilo ali. E faremos o que, Danilo? Eu irei acelerar nesses 10 dias, o máximo que eu, nessas 10 horas, nesses 10 pomodoros, o máximo que eu puder, e nós teremos outro evento como esse para fecharmos a lei. Esse conteúdo todo ficará disponível para você lá no GEOP, beleza? E aí você vai pegar esse conteúdo junto com os outros assuntos, irá intensificar o papiro nele, e esse ano ainda nós iremos continuar a nossa transformação de vida. Pensa que esse evento de hoje é gratuito exclusivamente para você. E ficaremos aqui o dia todo. E obrigado a todos que estão por cá. Obrigado a todos que estão por cá. Sem mais delongas, já estou enviando aí para vocês o PDF. Por enquanto que o nosso amigo Davi não entrega a gente o PDF, você vai me acompanhando aqui, lendo junto da lei comigo. Fechou? Antes de seguirmos a lei, bora falar um pouco de doutrina, né? De agentes públicos. Olha só, quando eu falo de administrar, eu falo de dirigir, de coordenar, de estabelecer competências, estabelecer hierarquia, né? Dentro da administração, essas competências são entregues a pessoas. As pessoas fazem concurso público e elas entram no Estado. Quando elas entram no Estado através de concurso público, elas são nomeadas, tomam posse e entram em exercício. É os 3 estágios que eu tenho para o ingresso no serviço público. E aí você foi nomeado, seu nomezinho sai de diário oficial lá, você fica feliz, tira foto, printa, coloca no Instagram, aprovado, servidora pública, servidor público aprovado na Polícia Penal e tal e tal. E aí você vai passar para a segunda parte, que é, você vai tomar posse. Aí vai chegar lá, assinar o documentozinho, tirar a fotinha, agora eu estou empossado, o cargo é meu. E depois disso você vai entrar em exercício, vai para a sua unidade que vai ser lotada, vai fazer um curso de formação que vai ter por volta de 3 meses de duração e vai ser lotado lá na unidade, na sua unidade, e vai começar a trabalhar, né? A entrar em exercício. E a melhor parte, né? Ir lá no final do mês, passar o cartãozinho e saber que nunca mais deixará de cair na sua conta, salvo se houver alguma intercorrência, ou por parte sua que deu causa, ou a tal da laranjada, né? Que acontece. Mas é raríssimo acontecer isso, e todos os servidores que entram são muito felizes. Todos não se arrependem, reclamam um bocado, porque a nossa natureza de reclamar, né? Servidor público reclama porque o salário tá pouco, porque o trabalho tá assim, tá assado, mas ninguém quer sair. Ninguém quer sair para ir para a indústria, para ir para o comércio, porque sabe que é um ambiente bom de se trabalhar, que é um local que lhe dá reconhecimento financeiro, reconhecimento profissional. Mas, voltando para o direito administrativo, o que importa na hora que você toma posse, exercício, é que você estabelece um vínculo. Olha a palavra certa, repete comigo aí. Estabelece um vínculo. Esse vínculo, ele é importante se observar, porque existem dois tipos de vínculo, né? Existe o vínculo contratual e o vínculo estatutário. O vínculo estatutário é quando você faz um concurso público para a admissão pública direta, autárquica e fundacional. Fundação Pública de Direito Público, autarquia e a União Estado Município DF. Polícia Penal é um concurso público com vínculo estatutário. Então, existe um estatuto que rege você. Você precisa conhecer muito bem esse estatuto para que, antes de entrar, você saiba quais são as condutas que você pode ou não fazer enquanto servidor público do Estado da Bahia. E nesta qualidade de servidor público do Estado da Bahia, você possui um vínculo estatutário. Danilo, então, se eu fizer o concurso da Petrobras e passar no concurso, eu vou virar estatutário? Não. Você vai virar contratual.
Como assim contratual? Você vai ser regido pela CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, mais o contrato que você vai estabelecer com a Petrobras. Tá, então qual a diferença de um para o outro? Primeiro, pelo nome. Quem é estatutário é servidor público. Quem é contratual é empregado público. Calma. Eu já ouvi falar que empregado público é servidor público. Correto? Correto. Ah, você confundiu minha mente. Repete de novo para eu entender. Existe o servidor público em sentido amplo e o servidor público em sentido estrito. O servidor público, ele tem 3 categorias. Primeiro, servidor público em sentido estrito, o estatutário. Segundo, empregado público. Terceiro, temporário. Então, esses 3 tipos de servidores, servidor público, empregado público e temporário, são servidores públicos ou agentes administrativos, como diz o Eli. Porém, o servidor público em sentido estrito é o cara que faz o que obedece ao estatuto. Fiz o concurso da Polícia Militar da Bahia, Lei 7.990. Fiz o concurso da PRF, Lei 8.112, que é que citamos agora. Fiz o concurso da Polícia Penal, que é o seu caso, Lei 6677. É a lei que regula você no âmbito da Bahia. Então quer dizer, Danilo, que o cara do DEPEN não obedece a 6677? É, porque o DEPEN é federal. O DEPEN obedece à Lei 8.112. E o policial penal da Bahia obedece à Lei 6677. Compreende? Então, esse é o diferencial que nós temos aí do servidor federal para o servidor estadual. Danilo, e esse vínculo é eterno? Não. Passei no concurso, eu vou ter um período, né? Ele é eterno, ele é permanente, claro. Mas diga assim, deixa eu refazer a pergunta, Danilo. Esse vínculo, ele é indissolúvel? Não. Porque existem as possibilidades de demissão. A parte mais gostosa de ser servidor público estatutário é o fato de ter a tal da estabilidade. Todo mundo busca isso. O concurseiro, muita gente, tinha um colega meu que ele era supervisor de uma empresa, de uma indústria aqui em Feira. O cara ganhava R$7.000 por mês, R$8.000 por mês. E ele passou na polícia para ganhar por 9 meses R$1.000. Pensa, você está com seus gastos todos acostumados, adaptados a 7.000, e você reduzir, frear a ponto de viver com 1.212, por exemplo, que é a bolsa formação no tempo era menos do que isso. E depois você sair para ganhar menos do que você ganhava. E aí um dia eu perguntei, cara, você ganhava 7, aqui você ganha 4 e pouco. Então essa diferença é grande. Por que você veio? Ele falou, Moura, a estabilidade é impagável. Eu falei, faz sentido. A estabilidade é impagável, a estabilidade é muito cara. Por que não é assim? Vai embora, eu não quero mais você, não. Não, a partir de agora, você só vai embora se, e somente se, for aberto um processo de administrativo disciplinar, respeitando o contraditório e a ampla defesa. E aí, depois disso, feito todo o procedimento, você pode ser demitido. Mesmo assim, se a demissão for errada, você pode invalidar a demissão e retornar, e esse retorno aí é a reintegração que nós veremos também por aqui. Então, existem muitas minúcias que nós iremos aprender hoje, que são minúcias prazerosas. A aula da 6677 é uma aula muito gostosa, porque a gente vai ler ela e vai se ver aqui dentro, vai falar, amanhã eu vou estar aqui, amanhã eu vou estar aqui, eu vou me tornar servidor público, e tudo que o Danilo falar comigo aqui, que eu ler aqui, vai ser o que eu vou precisar, né? o que eu vou fazer vai ser a minha rotina amanhã. Então essa lei é interessante, é legal, certo? Eu vou ler a lei todinha, vou pular alguns pontos, como eu falei, que não são relevantes, algumas minúcias que não são relevantes, e vou me ater às minúcias mais relevantes. Mas vamos lá, eu tenho um vínculo. Que tipo de vínculo? Contratual, estatutário e estatutário. Tá. Eu posso perder meu emprego? Ele é indissolúvel? Não. Como é que eu posso perder? Acabei agora de entrar na máquina, eu vou ter um período que dura, pela nossa lei, leremos ele, 3 anos. Nesses 3 anos, depois de entrar em exercício, eu vou entrar no período chamado estágio probatório. No estágio probatório, vai ser avaliado em mim características como responsabilidade, produtividade, e nesse período os superiores, né, as pessoas que são mais antigas, vão estar avaliando. Ao final do 3º ano vai ser feita uma comissão, e nós falaremos sobre ela, contendo 4
no no quarto mês que antecede o final dos 3 anos, será feita uma comissão, se eu não me engano, com 3 pessoas, e elas vão te dar uma nota. E essa nota vai dizer se você conseguiu nota suficiente para o próximo estágio, para a próxima fase e para entrar no gozo da estabilidade ou não. Até esse período, caso você não seja produtivo, não seja responsável, você pode ser demitido, né? Você pode ser demitido, não. Você pode ser exonerado. Lembrando que exoneração não é punição, mas falaremos daqui a pouquinho, porque esse assunto está lá no artigo 15, 16, então está bem pertinho aqui. Talvez no nosso segundo Pomodoro a gente consiga ver ele, beleza? Então, quais são as condições de ingresso? Quando eu ingressar, quanto tempo eu vou ficar? Esses prazos são interessantes até que ponto? Certo? Nós construímos um material da Lei 6677 contendo as 67 questões que estão disponíveis lá e, além disso, contendo mais de 200 questões criadas por nós. Né? Fizemos questões tentando usar pegadinhas, abraçando a lei toda, repetitivas, porque volta e meia você vai estar respondendo a mesma questão que você acabou de responder, para que o excesso de atenção de detalhes pequenos faça com que você fique perito nisso aqui. Esse material ele foi submetido agora a um processo de revisão. E esse processo, nós iremos fazer todas as questões, nós iremos verificar se de quando foi criado até hoje, quantas questões a mais foram criadas da Lei 6677 para serem inseridas. Logo depois, este PDF que foi atualizado vai ser incrementado lá e entregue a vocês de forma online no site do Quadrivium, como já temos nosso material de organização administrativa. Pode ter certeza, gente, eu garanto a vocês, aquele material lá que está de apenas R$19,90, dentro dele contém no mínimo 2 questões da sua prova. No mínimo, das 10, eu tenho no mínimo 2 questões, porque o tema organização administrativa é extremamente importante dentro do nosso conteúdo. Nós falamos sobre todas as entidades da indireta, todas da direta, as minúcias delas dentro do que mais cai em prova e o detalhe da relação entre elas. Então, isso é importante. E lá tem todas as questões de 2020 a 2024. Todas que foram criadas no Brasil estão lá. São 1000 questões atualíssimas. E dentro dessas 1000 questões, você consegue resolver com tudo que tem. Existe um curso, né, que está disponível no YouTube, gratuito. São 7 encontros, 1 hora, 2 horas. É um curso denso, onde eu copio junto com você o meu esquema. Ó. Vá por aqui, vá por ali, vá por aqui. De graça esse curso. Se chegar agora, abrir no YouTube, botar assim, ó, a playlist de organização administrativa. Pronto. Clicou nessa playlist, já vai estar lá e você vai clicar nela e vai se deliciar do conteúdo que está ali. Né? Aproveitem para usar o sábado e domingo de vocês para construir esse esquema de vocês e fazer as questões que estão no material. Eu garanto a vocês que ao fazer as questões e concluir o esquema, você vai sentir uma evolução real. Você vai perceber que você vai ter evoluído. Então, assim como eu tenho esse conteúdo, eu tenho também essa lei organizada em questões e eu vou deixar também disponível no site do Quadrivium assim que terminarmos a atualização, para que você possa fazer as questões e intensificar o seu papiro aí. Fechou? Alguém com alguma dúvida para começarmos efetivamente a ler? Thaís, seja bem-vinda. Léo Soares, sejam bem-vindos também. Ingrid, Tainá, Elane, Lucas Santos e Daniela Cerqueira, muito bom. É interessante, eu acho legal. Eu tenho 10 anos fazendo isso, né? Vai fazer agora, em agosto, dia 14, a gente faz 10 anos de Quadrivium. E nesses 10 anos eu costumo ver as tendências, né? Ver as pessoas que toda hora eu tô vendo. Toda hora eu vejo sentado na frente. Toda hora passa no corredor, fala comigo. Toda hora você tá faz uma live e tal, abre aqui, tem o Opera GX, né? Parabéns, cara, parabéns. Eu tô vendo, toda hora eu lhe acompanho, você participa de tudo. E isso você não tem noção do poder que isso tem não, cara. Você não tem noção não. Quer dizer, você vai ter, esse ano ainda você vai ver o que eu tô falando, né? Eu não sei quem eu sei, creio que tá na turma da turma alfa, né? Mas, cara, Daniela, Lucas, Elane, Tainá, Ingrid, Raemily, Yasmin, Thaís, vocês estão pagando o preço. Com certeza, vocês terão o resultado do preço. E Deus é justo para entregar a vocês aquilo que vocês merecem, né? De acordo com o sacrifício, de acordo com a vontade.
O que muda o universo é a vontade, é o desejo. O que muda o universo é o que você faz, é o seu sacrifício, é a sua luta que muda o universo. Ele trabalha em função do trabalho que você entrega a ele. E a estabilidade é uma garantia que você experimentará hoje, experimentará esse ano, beleza? Hoje você está construindo essa experiência. Então, vamos seguir, vamos começar aqui a Vera. Vamos nessa. Projeto Quadrivium, Direito Administrativo, Material Teórico. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre servidores públicos que eu tenho a falar. Empregado público, emprego público. Cargo público é o servidor público. Estatutário é quem tem cargo público. E nós iremos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Esse estatuto não aplica ao policial militar. Ah, mas o policial militar é da Bahia. É Polícia Militar da Bahia. Não. É policial militar da Bahia, mas ele é um militar. E ele tem um estatuto militar, que é a Lei 7.990. O policial militar, ele não é um servidor público. O policial militar, ele é um militar. Beleza? Ele é um militar. O servidor público é um servidor público civil. Olha só que interessante. Uma palavrinha aqui, ó, que dá pra gente grifar, porque pode ser que caia pra gente em prova. É o seguinte, ó. É a palavra civis. Porque o que que essa lei... Deixa eu botar aqui, pronto. O que que essa lei traz pra gente? Essa lei é o Estatuto, deixa eu puxar para cá, dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Aqui encaixa o professor, o policial penal, que é uma polícia civil, a polícia civil, aqui se encaixa o médico, que faz concurso para médico, o técnico administrativo, aqui se encaixa o cara que fez concurso para ser servidor público civil. As regras daqui não se encaixam aos outros. Tem algumas regalias que eu achei fantástico dentro dessa lei. Por exemplo, quando você vai fazer um mestrado, quando você vai fazer um doutorado, alguma coisa assim, aí o que que você faz? Você tem uma condição de se afastar, né? Esse afastamento, o Estado ali paga. Só que quando você retornar, você tem que pagar, né, ao Estado as custas em tempo de trabalho mesmo. Então, é legal esse estatuto. Vamos ler ele. Então, lendo aqui, você olha, o que é que eu vou ter? Eu sou essa pessoa aqui. Você vai se ver aqui dentro, junto comigo. Seja bem-vindo aí, Lio Teus e Sheila Cordeiro também, bom dia. Vamos lá. A Lei 6677 de 94, às vezes, tem a covardia do cara cobrar isso aqui, ó. Mudar isso aqui. Porém, eu já vi essa covardia, sabe aonde? Na emenda constitucional de número 19 de 98. Beleza? Então, às vezes muda para 95, para 93, para 94, 19 e 98. Fechou? Então, essa lei 6677 é de 94. Aí eu preciso gravar isso, Danilo. Eu acredito, sinceramente, que essa covardia não vai acontecer nessa prova. Mas, se você quiser, 677... Sabe o que eu faço? Eu coloco muitas senhas minhas com um código de lei junto com o número. Então, meu celular, 662607, 6625, 667794. Porque eu vou gravando ali, ó. Quando eu escrevo 6626, a minha senha, que eu já repeti um bocado, acaba sendo a lei mais os dois últimos dígitos do último. Aí eu troco toda hora a senha. É importante, fica uma dica para vocês. Troquem a senha de vocês periodicamente, porque o hacker, quando ele percebe um padrão, ele começa a mexer nas suas coisas. Se você muda o padrão, você embola o trabalho dele. Então, muda. Deu um mês, 2 meses, muda. Um mês. Ah, mas ninguém quer nada comigo, não. A minha vida não é financeiramente interessante para o hacker, não. Mas se o seu cartão de crédito mas se o seu CPF essas coisas são. Então, é bom mudar. E essa mudança acaba ajudando você a gravar. Agora, cuidado para não botar um bocado de leis diferentes, esquecer tudo, etc e tal. Nessas condutas. Mas é uma ideia, né, que eu tenho. Essa aula ela é bilateral. Ela é ao vivo justamente para isso. Dúvida, professor? Pergunta aí. Se eu não souber responder, eu vou falar, cara, eu vou pesquisar isso aqui e te trago a informação com mais facilidade depois. Entendeu? Mas vamos lá. Essa lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das autarquias, das fundações públicas estaduais, tá? As autarquias estaduais, a UFES, o servidor público lá da UFES, as autarquias que eu tenho no estado, tem várias autarquias no estado da Bahia. Então, a quem é atribuída
essa lei? Bem, aos servidores públicos, já falamos sobre eles, né? Só que sejam civis, às autarquias e às fundações públicas. O que é que aqui pode fazer? A banca pode dizer: a lei 6677 é aplicada a todas as polícias do Brasil. Correto? Errado. Porque é só a polícia penal. É correto dizer qual das polícias abaixo não é envolvida, abraçada pela polícia, pela lei 677, não é atribuída, né? Não respeita a lei 677. Se polícia civil, polícia penal, polícia militar, polícia militar, porque tem estatuto próprio, beleza? Então aqui eu tenho dos dois. Valdemir Conceição, bom dia também, seja bem-vindo. O governador do estado da Bahia faz saber a Assembleia Legislativa decreta e sancionar a seguinte lei, segue. Título 1. Bem, todos os 10 primeiros artigos de uma lei, é interessante isso, todos os 10 a 15 primeiros artigos de uma lei, todos, eles devem ser observados com uma atenção redobrada, porque a maioria das questões que caem em prova de concurso estão sempre nos primeiros artigos, beleza? Claro que elas estão distribuídas em todo o seu conteúdo, porém, a ênfase maior são nos primeiros artigos e em coisas pequenas, minúcias pequenas. Você vai ter uma distribuição bem desproporcional, não é assim, em 100 artigos eu tenho, a cada 2 artigos, 3 questões. Não, nos 15 primeiros, 70%. Nos demais, 10 aqui, 5 aqui, 2 ali, entendeu? Então, é importante ficar esperto aí nesse primeiro começo, aqui, nesse começo da lei. Bem, artigo 1º. Essa lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, já lemos aqui em cima, de qualquer dos poderes das autarquias e das fundações. Olha que interessante. Quando eu falo de qualquer dos poderes, eu estou falando que o servidor público do Poder Judiciário, o técnico administrativo, o servidor público lá da Assembleia Legislativa da Bahia, também obedecerá, porque esse é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia. Quando eu falo de ente federado, a gente fala assim, existem 3 poderes. A pessoa, eita, poxa, peraí, eu imaginava que era hierárquico, disciplinar, de polícia, discricionário, vinculado, não é não? Normativo. Só que esse poder é um poder instrumental. O poder que eu falei antes é um poder estrutural. Poder instrumental e poder estrutural. Poderia até mudar o nome, né? Instrumento poder, sei lá, para meio que não confundir, né? Mas os dois são poderes. Um é estrutura e outro é instrumento. O instrumento eu uso para a consecução do fim público. A estrutura, ela é a base da coisa. Então, imagine o seu corpo, né? Uma analogia que eu faço. Analogias são sempre perigosas, porque elas tentam se aproximar do que é o conceito do assunto, mas é só para fazer você entender. Você tem que ter a maldade de imaginar que não é um corpo, que não é um robozão. A ideia é só para pedagogicamente explicar o que eu estou falando. Mas imagine que o nosso corpo é composto por um sistema de venoso, não um sistema de transporte de oxigenação, né, que é o sistema de veia, sistema sanguíneo, né? Nós temos o sistema nervoso e nós temos os órgãos. São 3 partes que compõem o nosso corpo. Os órgãos, nossa parte maior, né? A estrutura de órgãos, onde nós temos os músculos, a pele, nós temos o rim, o fígado, o intestino, os órgãos de um modo geral, eles sozinhos, eles não conseguem ser um bando de carne assim, junto, solta lá, funciona? Não, desmonta, nem levanta, né? Por que não levanta? Porque não existe impulso nervoso, não existe oxigenação. Aí você bota as veias distribuindo e oxigenando tudo e o sangue corre no corpo. Aí você bota os nervos, né? E aí você coloca o cérebro para coordenar o sistema nervoso, o coração para coordenar o bombeamento do sangue e os órgãos para depois Deus vem lá com o sopro da vida, né? Para quem acredita, como é o meu caso, e aí você consegue viver. E aí você vai embora. Existem outros sistemas no corpo? Sim, o sistema de defesa, que está lá no sangue, existem sistemas no corpo, mas os sistemas principais são esses 3. Então, o que é você, se não esses 3 sistemas? Entende? E o que é o Estado, se não 3 sistemas? O Poder Executivo, que seriam os seus órgãos,
que seria a sua pele, o seu corpo, a parte maior, o Estado, na sua maior parte, é o poder executivo. Só na Polícia Militar são 30 mil homens. Só na Polícia Militar. Eu nem falo de professores, de médicos, de arquitetos, de engenheiros, de pessoas que trabalham na parte administrativa de um modo geral. E essas pessoas por si só, elas não têm vida. Elas são coordenadas por um chefe, que é o presidente, governador, o prefeito, né, dependendo do âmbito federal que eu estou falando. Mas ela só conseguirá ter vida se ela for oxigenada pelas leis, por exemplo. Né? Sangue é vida. Lei, dentro da estrutura, é vida. Né? E isso só vai acontecer, né, se houver um controle nervoso, se houver um controle, se vai observar se as leis que são criadas abaixo da Constituição obedecem ou não à Constituição, se os regulamentos, se o órgão está funcionando bem, se não tiver, deve ser observado. Então, esse controle vai ser pelo nosso sistema nervoso, que seria o Poder Judiciário. Então, o que é, de um modo geral, o Estado? Executivo, Legislativo, Judiciário, que são estruturas dentro do corpo. E quando eu coloco um estatuto para o servidor público, é para o agente conectado tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário, salvo os militares, salvo as fundações privadas, salvo as empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Para essas duas últimas, que são as estatais, nós temos a Lei 13.303 agora de 2016. A Lei 13.303, atualíssima por sinal, ela tem inovações que nós iremos também trazer uma aula de estatais e paraestatais específicas para você, porque tem caído muito, pode ser que caia no seu concurso também esse ano, beleza? Então, cada um com a sua organização. Então, de novo, essa lei está falando de quem, para quem, por quê. Ela fala para os servidores públicos, qualquer pessoa legalmente investida em cargo público dentro da administração pública. Essa lei regula não só um poder, mas o executivo, o legislativo e o judiciário, são os três poderes, certo? Que compõem o corpo do Estado, né? O corpo da administração, do governo, da administração, não é isso? Então, quando ele traz aqui, ó, de qualquer dos poderes, nós temos aqui para o servidor técnico, etc. Observa como tem muita gente. Pensa comigo. Se tem muita gente, tem gente trabalhando da mesma área. Por exemplo, eu tenho cara que chega de manhã, abre uma planilha de Excel e faz o controle financeiro orçamentário. De onde? Do TJ. Mas tem o cara que faz o controle financeiro orçamentário. Do TJ? Não, da Assembleia. Tem o cara que está lá na ALBA, né, na Assembleia, mas tem um cara que está lá também no centro administrativo, aquela cidade dentro de Salvador, né, que é um bairro gigante, só com órgãos públicos lá dentro. Esse cara está lá também. Então, existe um servidor, certo? De um tipo específico de área, que é o cara que trabalha operando a parte do financeiro. Então, essa categoria aí, esse tipo de servidor, ele também é abraçado por essa lei. E nós iremos verificar a nomenclatura dele nesse sentido aqui no artigo 5º, que é um artigo extremamente importante que você deve, quando eu terminar aqui, você deve copiar ele no seu caderno. Abre seu caderno e aí copia. Recopia ele, recopia de novo, copia de novo, copia de novo. Até você gravar, porque confundem muito o que é classe, o que é referência, o que é classe, referência, categoria funcional, essas coisas aí você vai ver daqui a pouco no artigo 5º. Mas vamos lá. Falei de qualquer dos poderes da autarquia das forças públicas. O regime do servidor público da admissão direta, autárquica e fundacional deixou de ser obrigatoriamente único, de acordo com o artigo 39 da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98, no artigo 3º. Aqui é o seguinte, gente. Regime jurídico único. Aqui é um comentário, né, que a gente colocou. Regime jurídico único é o seguinte. Todos são ou estatutários, não é isso? Por exemplo, a Bahia tem um estatuto, beleza. Feira de Santana tem estatuto, beleza. Danilo, é possível que eu tenha uma autarquia que seja contratual? Ah, não é não, porque toda autarquia é estatutária. Toda ela é estatutária. Resposta: depende. O professor José dos Santos Carvalho Filho trouxe uma observação interessante. Ele fala o seguinte: o regime jurídico é único. Se o ente federado escolher
o regime contratual, a entidade administrativa, a autarquia, vai escolher também o regime contratual. Não tem como ter uma autarquia que contrata você pela CLT e um município que contrata através de estatuto. Se o município tem estatuto, todos os servidores públicos têm estatuto, todas as autarquias e fundações públicas de direito público também terão estatuto e obedecerão à lei. Mas se esse ente federado for contratual, os outros poderão ser. Danilo, quer dizer que tem uma prefeitura que pode ser contratual? Por que é? Porque o regime jurídico vai ser único a todo mundo. Mas eu nunca vi isso. Existe. Prefeitura de Xorroxó, Cabrobró, esses lugares assim que você tem muito pequeno, que você tem ali uma prefeitura e a galera tudo ali em volta, né? Acaba que um dos centros importantes ali daquele local ali é a prefeitura, e aí você encontra pessoas ali que foram contratadas, por exemplo, através da CLT, e o regime é o da CLT, não é padrão, claro, o padrão é que todo mundo é contratual, ou é estatutário, até porque é mais interessante para o servidor público ser estatutário, porém, poderá ser contratual, porque o regime jurídico é único, sacou? Brasil, a União poderia adotar? Poderia, e todo mundo adotaria embaixo, as autarquias, as fundações públicas, os servidores públicos contratuais, beleza? Artigo 2º diz: o servidor público, que está aqui já em negrito para você economizar o seu marcadorzinho de texto, é uma pessoa legalmente investida em cargo público. A investidura do servidor público dar-se-á com a posse, certo? Fiz o concurso, fui nomeado. Logo depois, eu vou ganhar uma roupinha, né? Isso é pedagogicamente. Imagina uma roupinha que você, coloca aqui, fecha ela, e ela consegue conectar o seu corpo à máquina administrativa. A partir de agora eu tenho uns fiozinhos na roupa que encaixam no robozinho, e o que eu fizer, o robô faz. Pronto. Essa roupinha é chamada cargo público, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor com características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamentos pelos cofres públicos para provimento em caráter permanente ou temporário. Isso é a roupinha. O servidor público é quem tem a roupa, a roupinha é isso aqui. Beleza? Para fins de lei, esse dispositivo cai muito. Vou até colocar ele aqui, grifado. Preste atenção neste dispositivo, que ele é muito importante. Esse dispositivo também é muito importante. Também cai bastante. E o que cai, Danilo? Cai da seguinte forma. Você vai pegar uma questão de marcar, por exemplo, e vai estar lá escrito o seguinte: é correto dizer que servidor público é uma pessoa legalmente investida em emprego público. Ou então, marca a alternativa. 1, 2, 3, 4. 1 tá certo, 2 tá errado naquela perspectiva, né? 1, servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Porque eu sei que porque servidor público é uma pessoa que vestiu a roupinha legalmente investida em cargo público. Né? Até o bizu é investida, vestida, mas é investida, né? Tomou posse daquele cargo público. E eu tenho o cargo público aqui dentro do artigo 3, nós temos que informações importantes, é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, né, e não ao empregado, com características essenciais de criação por lei. Sempre, a roupinha, ela é criada por meio de lei. O órgão é criado por meio de lei. Beleza? Não é criado por meio de decreto, é criado por meio de lei. Segundo, denominação própria. Já existe uma roupinha com o nome soldado PM primeira classe. Pronto. Essa roupinha ali, o servidor fulano vestiu ela, mas se aposentou, deixou ela lá e foi para reserva. E você pega ela e veste. Agora você é o novo soldado PM primeira classe, com a sua matrícula própria, mas ela tem um nome próprio, uma denominação própria. Um número certo. Quantos cargos tem na Polícia Militar? 30 mil. Eu posso contratar 40 mil policiais? Não, tem que contratar 30. Por quê? Porque 30 mil é 30, é o tanto de cargo que tem. Ele tem o quê? Número certo. Certo? E é pago por onde? É pago pelos cofres públicos. Não cabe o pagamento do policial por outro lugar, sem ser cofres públicos. E para fechar, nós temos aqui 2 pontos que são também relevantes para que nós possamos anotar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto.
será para provimento, prover. Eu sou o provedor da minha casa. O que eu quero dizer com isso? Que quando a minha despensa está vazia, eu que vou chegar lá e vou ocupar ela com alimento. Eu vou ser o provedor, vou prover. Quando o meu cargo público ele está vago, eu vou prover, eu vou ocupar aquele cargo. Alguém dentro da roupa saiu, a roupa está vaga, eu vou prover, eu vou colocar ocupar. Prover quer dizer ocupar. E eu coloco lá um servidor através do concurso público. Beleza? Então, para provimento de caráter permanente ou temporário, não são só servidores permanentes, são permanentes ou temporários. Falaremos deles lá na frente, que ele vai destrinchar tudo bonitinho aqui. Quarto, né? E último, porque o nosso horário, faltam 4 minutos para o nosso intervalo. Pô, voou. Agora você vai descansar, porque vai voar até às 6 horas. Então, mas dá para emendar? Dá para emendar. Mas 7 horas em ponto voltamos, porque a gente precisa os intervalos de 10 minutos para que possamos, né, crescer. Artigo 4º. Os cargos de provimento permanente da administração, tem o que? São apenas os permanentes, né? Assim, tem o que? Das autarquias, das fundações, serão organizados em grupos ocupacionais, integrados por categorias funcionais, identificadas em razão do nível de escolaridade e habilidade exigidos para o exercício das atribuições previstas em lei. Tribunal Judiciário da Bahia. Eu tenho lá o analista e o técnico. O analista só poderá nível superior. O técnico, a maioria das vezes, nível médio ou nível técnico. Vou fazer agora, o CNJ está aberto, 60 vagas. E se você ver lá o edital, tem lá técnico administrativo, o técnico judiciário, 2 pontos, advogado. Técnico judiciário, 2 pontos, controlador, engenheiro. Sabe? No CNJ, um engenheiro, é necessário que tenha um engenheiro, o melhor engenheiro, né, do Brasil, que passar por concurso público, que vai trabalhar para o CNJ, ganhar uma fortuna, porque é bacana, o salário deles é gostoso, né? E aí vai trabalhar com engenharia dentro desse órgão, entende? Então, esse é um grupo específico. E tem como ter engenharia dele? Tem, porque é um poder. Dentro desse poder existe uma gestão, existe a necessidade de servidores públicos lá dentro. Por exemplo, médico da polícia precisa, afinal tem a junta médica da polícia. Então vai existir aqui os grupos ocupacionais, categorias funcionais. Estaremos aonde esse conteúdo? Todos aqui no artigo 5º. Olha o que o artigo 5º diz. O que é referência? O que é classe? O que é uma categoria funcional? O que é um grupo ocupacional? O que é uma carreira? Né? E veremos aqui no artigo 6 a questão do 6 ou 7? É 6. O quadro aqui, tá vendo? O quadro, né? Então temos o quadro, carreira, grupo ocupacional, classe. Esse ponto, gente, do artigo 5º é um ponto vital. A gente vai repetir ele várias vezes. Ele é um pouquinho complexo de se entender, né, para quem não está vivendo ele. Eu confesso que para mim, para eu conseguir entender ele, foi uma luta, porque para mim eu tenho hierarquia engessada, né? Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, pá, ponto final. Aí quando eu venho para cá, eu percebo as mesmas coisas, só que vertical também, horizontal. Existe uma hierarquia assim e uma hierarquia assim. Vai subindo e vai distribuindo para os lados também. Nível 1, 2, 3, 4, 5, referência tal, classe tal. Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o nosso horário está chegando ao final. Antes desse único 1 minuto, eu vou revisar o que a gente acabou de ver para fecharmos o bloco. Falamos dessa lei 6677 de 94. Essa lei dispõe sobre servidores públicos civis da Bahia da Autarquia e Fundações Públicas. Falamos de qualquer dos poderes. Falamos sobre regime jurídico único. O que é um servidor? Uma pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é cargo público? Falamos que é para um servidor, criado por lei, denominação própria, número certo e pagamentos pelos cofres públicos. No artigo 4 falamos que é permanente, né? E que eu tenho grupos ocupacionais, categorias funcionais e nível de escolaridade. Fizemos revisaço geral e lançaremos agora o artigo 5º.